Olá pessoal, meu nome é Fernando Matos, sou professor da Universidade Veiga de Almeida e auditor fiscal. E o que eu trago para vocês hoje aqui é um assunto muito interessante para o momento que nós estamos vivendo, é o planejamento tributário. Efetivamente eu vou discutir os riscos de um planejamento tributário mal sucedido. Vou contextualizar essa situação do planejamento tributário, vou mostrar as diferenças entre elisão e evasão, e mais especificamente, eu vou me preocupar com o planejamento tributário abusivo, que isso é passível de penalização e punição. Então, começando pela contextualização, ou seja, o momento hoje é ímpar para você se preocupar com o planejamento tributário. Estamos vivendo uma pandemia em que a cobrança de tributo e a falta de recursos faz você se preocupar com a melhor forma de pagar de uma maneira correta e menor possível. E aí entra o quê? O planejamento tributário. Então, o planejamento tributário é a forma lícita de você reduzir a carga fiscal imposta à pessoa jurídica. Ou seja, é um estudo prévio à concretização dos fatos geradores, que em boa parte das vezes escolhe entre a melhor tributação da empresa. É bem claro, na verdade você vai reduzir o pagamento de tributo de forma legal. Essa é a preocupação de um bom planejamento de tributo, é a legalidade. E aí vem a forma lícita de economizar tributo, é através da elisão. O que é elisão? A elisão é o planejamento tributário legal, é a forma de você economizar um tributo com base nas brechas da lei, ou seja, saber interpretar a lei a seu favor e não contrário. Como, por exemplo, nós temos um exemplo claro. Agora está na época até de nós fazermos nosso imposto de renda pessoa física. Observe que quando você faz o imposto de renda pessoa física, lá mesmo no programa da Receita, ele já dá para nós a opção de escolher entre simplificado e completo. Ou seja, isso é um planejamento tributário. Você vai utilizar a lei que lhe dá duas opções e você vai escolher aquela mais favorável a você, ou seja, aquela que você vai pagar menos tributo dentro da lei. Outro exemplo, por exemplo, é a implantação de uma emprestadora de serviço. Se eu resolver implantar essa empresa na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro cobra 5%. Aí se eu faço um planejamento tributário e descubro que, por exemplo, em Magé, é um município aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, um município próximo, não tão próximo assim, mas próximo, eu tenho lá como benefício do município a possibilidade de pagar 2%. Aí, ao invés de eu implantar minha empresa aqui no Rio de Janeiro, eu implanto a minha empresa lá em Magé. Ou seja, eu vou ter uma economia tributária de 3% por operação. Isso é planejamento tributário, isso é elisão, permitido, sem problema nenhum, não te traz nenhuma dificuldade. Por outro lado, nós temos a evasão. Evasão é sinônimo de sonegação. É a forma de você economizar tributo de forma ilícita, ilegal. Logo, você está cometendo um crime, uma ação, há uma previsibilidade de uma ação penal. Por exemplo, quando você vende um produto sem emissão da nota fiscal. A falta de emissão da nota fiscal é um crime tributário. Logo, você está economizando de forma ilícita. Outro exemplo. Na minha escrita contábil fiscal, eu utilizo entradas, ou seja, créditos que não têm a efetiva ocorrência do fato gerador. É o que nós chamamos de nota graciosa. Ou seja, isso aí também é um crime. Você vai pagar menos tributos, porque em função do débito e crédito, ou seja, na apuração do tributo, você vai pagar menos imposto, mas você está fazendo essa economia tributária utilizando uma ilicitude. Um outro exemplo, por exemplo, é a apropriação de despesas indedutíveis ou de créditos não permitidos. Isso vale muito para o imposto de renda, onde nós temos lá despesas dedutíveis e não dedutíveis, e você utiliza algumas despesas que não são dedutíveis na sua apuração do lucro real. Provavelmente você vai pagar menos tributo, menos imposto de renda, menos contribuição social. Mas certamente, numa possibilidade de uma auditoria, você será pego cometendo um ilícito fiscal, você está cometendo um crime tributário. Dentro dessa história, nós temos um intermediário desses dois aí, é o que nós chamamos de planejamento tributário abusivo. Cuidado que o planejamento tributário abusivo também é crime, mas ele vem disfarçado,
entendeu? Inicialmente você acha até que é legal, mas quando você observa, quando você esmiuça o planejamento, você começa a verificar que há uma fraude ali, há uma simulação. Vou dar o exemplo, que acho que com o exemplo fica muito mais fácil. Casa e separa. Ou seja, os indivíduos vão lá e casam, pela vontade própria de casar, e aí descobre que isso aí traz uma dificuldade financeira. O que eles fazem? Criam uma separação apenas no papel, em que você vai pagar pensão para sua ex-esposa, e aquilo ali vai abater no seu imposto de renda. Resumindo, você consegue diluir o seu imposto de renda numa simples ação de casa separa. Outro exemplo, road tripping. O que é road tripping? Road tripping é uma versão, uma expressão americana que vem dizer uma fuga, uma jogada em que, por exemplo, o investidor brasileiro, para não pagar o tributo do investimento nacional, ele investe como se ele fosse estrangeiro. Ele se simula, ele se disfarça de investidor estrangeiro, mas daí depois, quando você vai descobrir para quem está sendo distribuído os rendimentos daquela aplicação, é para um brasileiro, o que deveria ser obrigatoriamente ser para um estrangeiro. Ele está mais uma vez simulando uma situação para poder se beneficiar de uma redução do tributo, né? Pois bem, essa situação de simulação tanto é preocupante para os fiscos que o Código Tributário foi alterado. O Código Tributário Nacional foi alterado e foi incluído o parágrafo único no artigo 116, que diz mais ou menos assim. O parágrafo 1 diz assim: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Observe que o Código Tributário ele vem dando ao fisco o que nós chamamos de norma anti-elisão, para fazer com que o fisco possa desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a intenção de simulação. Então veja que há uma preocupação já na Receita Federal. Veja que já há uma preocupação das receitas em desqualificar o ato ou negócio jurídico que venha com a intenção da simulação. Que a simulação não deixa de ser uma fraude, né, pessoal? Então vamos lá. Lá no Código Civil Brasileiro, ele trata do que é a simulação. E ele lá diz assim: a simulação é uma deformação voluntária do ato do negócio jurídico, com o intuito a fugir à disciplina normal prevista em lei. Então veja, é a deformação voluntária. Eu quis fazer essa alteração do ato do negócio jurídico e, evidentemente, ele diz lá, com o intuito de fugir à disciplina normal, falando do tributo, com o intuito de eliminar ou inidir ou reduzir o pagamento do tributo do qual estou me referindo. Vamos por alguns exemplos. Que é comum, que eu vou trazer aqui, é comum que a gente vê aí, normalmente ser comentada nas conversas de bar, né? Compra e venda de um imóvel por um valor diferente do declarado. Ou seja, você compra um imóvel por 200, 300 mil reais, mas para tentar eliminar o pagamento do tributo, para tentar o pagamento das taxas lá de cartório, você reduz o valor e bota um valor menor para poder pagar menos tributo. Isso é simulação. Isso é um planejamento tributário que nós chamamos de planejamento tributário abusivo. E isso está previsto na lei anti-elisão, no artigo 116, parágrafo único, e no Código Civil. Outro exemplo para vocês, só para a gente concluir essa ideia, né? Acréscimo patrimonial injustificado, você aumentou o seu patrimônio sem dizer de onde. Aí o que você faz para poder justificar isso? Faz um empréstimo, um contrato de empréstimo, sem documentação, sem a prova legal de que daquele empréstimo teve efetivamente a realizado. Isso é uma forma de você burlar, de enganar, simular. Você simula o empréstimo para justificar um acréscimo patrimonial que você teve. Então veja, pessoal, os atos, para a gente finalizar nosso bate-papo, os atos praticados com dolo, com má fé, com simulação, ou seja, a evasão e o planejamento tributário abusivo, nós temos que tomar muito cuidado, pessoal, porque a responsabilidade hoje é solidária. Ou seja, não é porque você é contador ou porque você é só administrador da empresa
que você, em tese, não está se valendo dos benefícios que ela está causando, ou seja, dos benefícios da economia tributária, que provavelmente fica com o dono da empresa ou com o proprietário da empresa, não é porque você não se vale desses benefícios que você não será responsabilizado. Então, muito cuidado, pessoal. O planejamento tributário é muito bem-vindo, é um momento muito assim ímpar para a gente pensar no planejamento tributário das empresas, procurar artifícios para melhorar a eficácia dessa empresa em termos de pagamento de tributo, mas não fuja da lei, da letra da lei, não fuja da regra legal. Procure dentro da regra legal qual é o melhor caminho, qual é o caminho em que eu vou ter uma economia tributária sem ter que me preocupar se eu vou dormir tranquilo essa noite. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.